Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração na Paz Church Ponta Porã. Não saia daí e aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e o seu comentário. Hoje, Deus tem grandes coisas para você. Deixe as distrações de lado e adore o Senhor de todo o seu coração. Luana, conta pra gente o que vai ter ao final do culto. O pastor das lives, vem comigo que vocês vão aproveitar! Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está e tudo pode realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está e tudo pode realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Graça e paz! Vamos falar agora sobre a importância dos dízimos e das ofertas. Deus é um Pai muito bondoso e Ele deseja nos abençoar a cada dia e suprir aquilo que nós necessitamos. Além disso, Ele deseja conceder os desejos do nosso coração. Olha que maravilha! E é por isso que Ele observa nosso comportamento. Deus se agrada daqueles que têm alegria em ofertar.
A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 35, o seguinte: em tudo o que eu fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Você que deseja praticar esse princípio, aqui na tela segue os dados bancários da conta da igreja. E na descrição do vídeo, além dos dados bancários, tem o WhatsApp do tesoureiro para maiores informações. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente suas finanças e que as portas da provisão sejam abertas para você e para sua família. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tu és meu e tu és meu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. Eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Olá, que bom que você está aqui conosco, adorando a Deus, e nesse momento queremos buscar mais o Senhor através da sua palavra. Que a paz do Senhor Jesus venha inundar o seu coração. Gostaria de começar aqui recitando uma frase de Lech Walesa, que diz assim: as palavras são abundantes, mas as ações são preciosas. Queridos, isso tem tudo a ver com uma vida de servo de Deus, uma vida cristã. Muitas vezes a nossa vida cristã está cheia simplesmente de palavras. É abundante de palavras. Quantas vezes você fez uma promessa, você se comprometeu em fazer algo diante de Deus, se comprometeu ministerialmente, fez um voto com o Senhor em determinada área
e não cumpriu. Isso eu só estou falando algumas questões com Deus, fora no dia a dia. Às vezes estamos cheios de palavras, mas o que é precioso de fato nas nossas vidas e diante de Deus são as nossas ações, as nossas atitudes. Isso ficou claro quando o Senhor propõe ali uma parábola falando sobre, comparando dois filhos. E um filho, diante do pedido de um pai, tem a reação seguinte: não, pai, pode contar comigo, eu vou fazer. E esse filho vai e não faz. E um pede para o outro filho, o outro filho fala, eu não quero fazer. Mas aí ele vai lá e faz. E aí o Senhor compara, quem é que foi que obedeceu? Quem é que agradou esse pai? Quem agradou foi aquele que teve atitude. Por mais que no momento ali ele falou que não, mas de repente ele cai em si, reconhece que era importante aquilo para o pai, e ele vai e obedece. Entende que as nossas ações é que vão nos tornar pessoas fiéis a Deus. E é justamente esse o tema da mensagem de hoje. É a provisão para os fiéis. Sabemos que servimos a um Deus que é um Deus de provisão, é um Deus que é provedor. O que é ser provedor? É aquele que supre as necessidades dos seus filhos. Isso é ser provedor. E Deus, ele provê para aqueles que são fiéis a Ele. Então esse é um segredo muito importante. Talvez você está passando por uma luta tão grande, uma situação tão difícil. Agora estamos vivendo alguma coisa que é ímpar, mundialmente falando, né? uma tribulação que está assolando o mundo todo. E talvez isso tenha acometido você de alguma maneira, que você está passando uma tribulação, uma dificuldade, uma provação de alguma coisa, precisando do socorro de Deus. Saiba que Deus é um Deus provedor e Ele quer te abençoar. Mas para isso é muito importante você compreender esse contexto de fidelidade com Deus, de ser fiel a Ele, porque a promessa de provisão de Deus é para aqueles que são fiéis. E eu quero aqui já começar lendo um texto da palavra de Deus que está lá no Salmo 37, versículo 25 ao 28, que diz assim, olha só: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Se você for ler todo esse salmo, Salmo 37, você vai perceber que desde o começo Deus está colocando algumas situações daqueles que são fiéis, aqueles que são os justos e aqueles que não são. Deus vai fazendo essa comparação e Ele vai determinando algumas coisas com promessas. Sempre que Deus fala alguma situação dentro desse texto, no Salmo 37, Ele vai falando algo e falando a recompensa sobre aquilo. Então essa é a fidelidade de Deus para aqueles que são fiéis. Sempre vai ter momentos de provisão no decorrer desse salmo. Até vai ter situações onde às vezes o injusto, o ímpio, ele está se sobressaindo, tendo sucesso e tudo mais. E Deus ainda fala assim, olha, se acalma, não tem inveja, não fique olhando assim como aos olhos para esses que estão adquirindo coisas de uma maneira injusta, porque vai chegar o momento que as coisas vão dar errado para aqueles. E você vai ter o meu cuidado. A minha provisão vai ser sobre a sua vida. Deus sempre cuida dos seus. E aí chega nesse texto onde ele diz, olha, eu nunca vi, o salmista dizendo, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nessa tradução que eu li, uma pessoa boa, um homem bom abandonado por Deus. Se você é uma pessoa, um homem bom, uma pessoa boa, de coração bom, de acordo com os princípios de Deus e fazendo aquilo de tal forma que honre o nome do Senhor,
saiba que jamais Deus vai te abandonar. Vai ter situações difíceis, situações que a gente vai se ver numa situação complicadíssima e no momento certo Deus vai entrar com a provisão. Existem momentos que vão até nos levar a nos aproximarmos do Senhor e a bênção de Deus vai vir sobre nós. Eu quero falar com vocês aqui para nós compreendermos um pouco mais no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Esse texto vai falar sobre uma mulher viúva, não tem nenhum nome dela, não é mencionado na palavra de Deus, mas as suas atitudes e a provisão de Deus sobre a vida dela, isso sim ficou registrado. Mas quem era essa mulher? Essa mulher era uma viúva, tinha 2 filhos, e o seu marido, ele era um profeta, de um grupo de profetas, e tinham ali esse contato com Eliseu. Essa mulher, quando seu esposo morreu, depois ela se viu numa situação extremamente complicada. Ficou devendo, não conseguiu pagar, talvez o seu marido era o único provedor do sustento da casa, e de repente os credores começaram a vir e eu não tinha condições de pagar, e mandaram o recado: olha só, nós vamos levar os filhos da senhora como escravos para sanar essa dívida. Naquele momento, aquela mulher ela podia tomar muitas decisões na sua vida. Ela podia vender o seu corpo, ela podia vender a sua casa, ela podia fazer muitas coisas. Mas a atitude dela foi a atitude de uma pessoa fiel a Deus. No momento de dificuldade, ela foi lá, junto de um homem de Deus, foi junto de Eliseu. Chegou Eliseu, contou sua história, o que estava acontecendo, e Eliseu prontamente fala para ela: olha, o que é que você tem na sua casa? O que eu posso fazer por você? E ela diz assim, com toda sinceridade: olha, profeta, eu não tenho nada na minha casa a não ser um pouquinho de azeite. É a única coisa que eu tenho. Então ali o homem de Deus fala para ela: olha, com fé, vai e pede para os vizinhos todos emprestado algumas vasilhas, porque esse azeite vai se multiplicar na sua vida. Sabe por que aquele azeite ia multiplicar nas mãos daquela mulher? Porque aquela mulher tinha fé. Nas mãos de outra pessoa, talvez esse azeite não se multiplicaria. Porque para a provisão de Deus, para o milagre de Deus, é necessário ter fé. De repente você está passando por uma situação, tem poucos recursos, não sabe o que fazer. Deixa eu te dizer, simplesmente tenha fé, coloque nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, esses são os meus recursos, eu preciso da tua multiplicação, da tua provisão na minha vida. Com certeza, você tendo um coração voltado a Deus, olha, entenda uma coisa: a fé, ela não tem espaço para dúvidas. Se você tem dúvida, então você não tem fé. Aquela mulher, ela tinha fé, porque ela foi até o homem de Deus, buscando uma orientação da parte de Deus sobre a sua vida. E aí então ela recebeu uma orientação. E ela foi, talvez poderia ser uma loucura, que eu vou juntar vasilha para o quê? Repartir nas vasilhas o pouco azeite que eu tenho? Mas ela agiu com fé. Muitas vezes no momento de fé a gente vai ter que ter atitudes que parecem uma insanidade, mas que na verdade são atitudes de fé. E ela olhou pela fé e aquele azeite se multiplicou nas mãos dela. Uma mulher de fé, uma mulher fiel a Deus, a provisão chegou sobre a casa dela. E a Bíblia diz que ali se multiplicou o azeite, que encheu todas as vasilhas que eles conseguiram trazer. E quando encheu a última vasilha, o azeite cessou. Ela foi e contou para o profeta, ele falou assim: olha, agora vai, vende tudo, paga a sua conta e vai vivendo do resto. Olha como que é a bênção, a provisão de Deus sobre a nossa vida. Vai muito além daquilo que a gente pede. O que ela estava procurando era simplesmente pagar a sua conta. Mas Deus surpreende aqueles que são fiéis e aqueles que têm fé para mover a provisão de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, mas isso é só no Velho Testamento que acontecia essas coisas assim, tão grandes, né? Essas provisões, esses milagres. Olha, a Bíblia nos ensina, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 5 ao 17,
Esse texto fala sobre uma provisão de Deus. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava preso injustamente por pregar a palavra de Deus. No momento que ele foi preso, a igreja, os irmãos daquela cidade começaram a orar, começaram a buscar em fé, pedindo o livramento ali de Pedro, intercedendo por ele. Aquela igreja agiu com fidelidade e com fé. Essas duas coisas caminham juntas. E eles ali orando, intercedendo, de repente, Pedro estava em que situação? Lá na prisão, já jurado de morte, porque era assim, eles iam preso, dali um pouquinho já vinha algum decreto, né, já queriam caçar esses que estavam ali contra o governo, porque eles eram vistos dessa maneira. E aquele homem que estava naquela situação, esperando sua sentença, normalmente ia vir uma angústia, uma ansiedade, ia perder o sono. Talvez você está passando por situações que são, eu entendo que talvez são profundas para você, mas relativamente simples diante de tantas outras situações. E muitos perdem o sono, não conseguem dormir, ficam numa ansiedade, numa pressão, começam até a somatizar, ficam irritados, descontam na família, e é tantas coisas que é um problema que acaba gerando muitos outros problemas. Mas olha qual foi a atitude daquele homem que era fiel a Deus, daquele homem que era temente ao Senhor. Não somente ele, mas toda a igreja que estava intercedendo pela vida dele. De repente, aquele homem está ali, dormindo tranquilamente na prisão. É isso que a fidelidade de Deus faz na nossa vida. É isso que ter um coração repleto de fé, quando nós entregamos a nossa causa nas mãos do Senhor, nos gera paz, tranquilidade, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às tribulações e dificuldades da vida. Aquele homem estava dormindo tranquilamente, quando de repente um anjo acordou, ele falou assim: Pedro, levanta logo, põe teu cinto, calça sandália, que a gente está partindo daqui e tem que ser ligeiro. Ele levanta, coloca, tal, começa a ir, anda atrás do anjo. Quando chega lá fora, cruzando o último portão, aí que ele se dá conta: puxa vida, eu estava achando que era um sonho, mas eu estou aqui liberto. E aí ele vai até a casa onde estavam reunidos ali os irmãos, bate na porta, e vem uma irmã que estava ali orando, empregado ali da casa, abre a porta e vê que é Pedro, se assusta, fala: é Pedro que está aqui, fecha a porta de novo, deixa ele lá do lado de fora. Vai lá se reunir com o pessoal, acho que o Pedro está lá. Você está doida? O que é isso? Não é Pedro mesmo. E lá começando a discutir se era o Pedro, se não era o Pedro. E o Pedro lá fora lá já tinha recebido a bênção, a oração já tinha sido respondido. É assim que Deus faz na nossa vida. Deus nos surpreende. E o Deus de provisão é um Deus que nos surpreende. Você pode ser surpreendido por Deus, mas para isso é necessário ter fé, ter convicção, ser fiel. Por que às vezes as coisas não acontecem? Porque não é fiel. Fidelidade, irmãos, é uma coisa que ou é ou não é. Não tem meio fiel. Ou é fiel ou é infiel. Talvez você está acostumado a ficar entrando e saindo assim da igreja. Olha, eu tô crente. Daqui a pouco, quer saber? Vou dar uma desviada. Eu vou andar um pouquinho ali no mundo, com meus amigos do mundo. E praticar as coisas que eu sei que não agradam a Deus. Você pode justificar do jeito que for, mas a palavra de Deus fala. Tem coisas que não agradam o coração de Deus. E depois não adianta ficar assim: não, Senhor, sou eu, tenho sido fiel ao Senhor. Não, não tem. Muitas vezes a provisão não vem porque não tem fiel, não é fiel. Aí a gente vai ter que ficar recorrendo à misericórdia de Deus. Olha, pelo teu nome, Senhor, vem sobre mim. Mas aquele que é fiel, ele vai ter tranquilidade, porque ele sabe que é fiel, porque está buscando ao Senhor, ele tem fé para aquilo. E não são as circunstâncias que vão abalar, que vão fazer com ele assim: quer saber, as coisas estão difíceis, sei o quê, não está adiantando nada esse negócio de ser crente, estou saindo. É pior, porque aí volta lá naquela frase que nós lemos lá no começo. O livro está cheio de palavras, mas
o que é precioso são as nossas ações. E diante das coisas de Deus são as nossas ações que vão gerar essa fidelidade e a provisão de Deus sobre a nossa vida. Então Pedro estava ali, ó, tranquilão, descansando. O anjo chegou lá e ele, ó, já levantou, saiu, chegou lá no meio dos irmãos. Aí quando resolveram abrir de novo a porta, puxa, era Pedro mesmo. E ele vai e conta tudo o que aconteceu, agradece a eles e fala assim: agora eu estou indo para um outro lugar. Vocês continuam aí, obrigado por tudo, e ó, segue o caminho. É assim, meus irmãos, vai ter pessoas que você vai deparar na sua vida, que vão estar intercedendo por você. Valorize essas pessoas. Pedro poderia ter saído dali e ó, vazado daquela cidade, mas ele era uma pessoa grata. Foi lá e começou a agradecer aquele povo que estava orando por ele. Agradeça as pessoas que intercedem por você. Agradeça as pessoas que oram, que abençoam a sua vida. Valorize essas pessoas, porque assim você está valorizando a Deus. Voltando lá no profeta Eliseu, aquela mulher, queridos, valorize as pessoas de Deus na sua vida para você ir atrás no momento que a situação está complicada. É assim que você vai demonstrando essa fidelidade. É recorrendo às coisas de Deus mesmo que nós vamos demonstrando a fidelidade. E aí então a provisão de Deus virá sobre a sua vida. Quero ler aqui um último texto que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Deus jamais vai permitir que você passe uma situação que você não é capaz de suportar. A Bíblia aqui fala assim que em tudo Deus nos dá um escape. Deus nos dá a saída. Ele nos fortalece. Se é o Senhor que nos fortalece, nós precisamos recorrer a Ele. Buscar nele, renovar as nossas forças. Ser cheios da presença de Deus. De colocar diante do altar da presença de Deus as nossas aflições, as nossas incertezas, os nossos medos, a nossa insegurança, a nossa ansiedade. Coloque isso diante de Deus. E agora eu quero te desafiar a fazer uma oração da fé. E aqui vai ser como simplesmente um teste, tá? Um exercício. Mas no seu dia a dia é importante você chegar lá no teu lugar secreto. O teu lugar secreto pode ser ali o seu quarto, onde você tem liberdade, tranquilidade para ter um tempo de oração a Deus. Pode ser lá no seu escritório, no seu trabalho, você chegando um pouquinho mais cedo, onde não tem ninguém ainda. No seu carro, no momento que você está fazendo uma caminhada. Queridos, entenda uma coisa. O seu lugar secreto é o momento onde você está a sós com Deus. Aonde você está ali podendo abrir o seu coração para o Senhor e falar assim como eu estou falando com vocês aqui. Falar com Deus, abrir o seu coração. Eu não estou lhe vendo, mas eu estou aqui falando para você, sabendo, ter a convicção que você está aí ouvindo. Deus está ouvindo as nossas preces, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas angústias. Rasgue o seu coração para Deus. Ele vai te direcionar. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão ser aqueles que vão te orientar, que vão estar intercedendo por você. Pessoas a quem Deus vai colocar no seu coração, a quem você vai recorrer. E às vezes uma palavra vai ser o direcionamento que Deus, por onde Deus vai trazer a provisão dele sobre a sua vida. Então nesse momento de oração vai ser como um exercício. Como você está aí
Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos agora. Comece a pensar naquilo que está tirando a sua paz, aquilo que tira o seu sono, aquele medo que está dominando o seu coração. E agora Deus vai começar a trazer um refrigério sobre a sua vida, um alívio sobre a sua alma, em o nome de Jesus. Ore comigo, mas ore com fé. Ore com fé. Assim como aquela mulher chegou diante daquele profeta, clamando, e ela pegou aquela palavra como uma verdade mesmo, absoluta. Não tinha dúvida nenhuma. Saiu pegando vasilhas emprestadas, enchendo ali de azeite. Irmão, o que é que você tem? Do pouco que você tem, Deus pode assim, superabundar. Assim como aqueles irmãos estavam assim, orando por Pedro. Assim como Pedro estava naquela plena convicção, ali deitado, dormindo, tranquilo. Tudo isso é fé e fidelidade. Nesse momento, coloque diante de Deus toda essa angústia, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está te levando a ser uma pessoa irritada, às vezes até mesmo grosseiro com as pessoas que você ama e que te ama. Hoje Deus vai te trazer esse refrigério. Coloque isso agora diante de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui eu coloco, Pai, te apresento a vida desta pessoa que está orando comigo através aqui deste vídeo, ou ouvindo o áudio desta mensagem. Deus, eu declaro sobre a vida desta pessoa a tua provisão. Senhor, que o Senhor venha fazer desta pessoa uma pessoa fiel, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que não duvida, que anda nos teus caminhos, Senhor. Aqueles que estão buscando uma provisão de Ti, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a vida desta pessoa. Em o nome de Jesus, Senhor, vai trazendo calma aí, Senhor, na mente dessa pessoa, nos pensamentos que não param de vir, nos pensamentos de derrota, nas palavras que são declaradas, que faz essa pessoa diminuir. Senhor, tira esses pensamentos e coloque pensamentos de fé. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, visita agora esta pessoa, Senhor, que ela venha acreditar que ela é mais que vencedora, porque é filha de Deus, que ela possa estar ali fazendo um voto contigo sincero, Pai, de estar na tua presença, de viver em fidelidade, andar em fé, buscar em Ti, Senhor, os recursos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, supra a necessidade, Pai, desta pessoa, aquilo que você está vivenciando, meu irmão, aquilo que você está passando de situação difícil, você que está orando pela sua, restabelecer a sua saúde, em nome de Jesus, ser curado, porque o nosso Deus, Ele cura, Ele é poderoso, é um Deus de milagre. Você que está aí passando um problema de provisão na família financeira, coloque isso diante de Deus. O Senhor vai começar a trazer estratégias para você, tá? Deus vai trazer estratégias para você, e você vai começar a ter portas abertas diante de você através da sua fé. No momento que você se levantar e começar a ir adiante, as portas vão começar a se abrir. Se levante em fé e comece a agir desta maneira. Você que está passando uma situação familiar, Deus está restaurando a sua vida através desta palavra. Sabe que muitas vezes você tem permitido que esses pensamentos venham sobre você e te gera essa situação tão ruim que bagunça tudinho ali o ambiente da sua casa e vira um ambiente ruim, desagradável. Sabe que agora você vai buscar em Deus e a paz vai governar a sua vida e a sua casa. Você vai tratar as pessoas que ama com amor de verdade, genuíno, com paciência, e a bênção de Deus vai vir sobre a sua família, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quero encorajar você que deseja nesse momento entregar a sua vida ao Senhor ou se reconciliar com Ele. Faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus, neste momento
eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu viro as costas para o pecado, Senhor, e olho para ti, autor e consumador da minha fé. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero habitar contigo, agora e para todos sempre. Amém. Que uma nova história seja escrita na sua vida, em o nome de Jesus. E vamos aí, seguindo com fé e fidelidade até a presença de Deus. Fique com o Senhor, que Ele te abençoe poderosamente. Chegamos ao final do culto de celebração online da Paz Church de Ponta Porã. Que bom que você esteve conosco até aqui. Quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like aí nesse vídeo e deixe o seu comentário. Você que quer entrar em contato conosco, conhecer mais a nossa igreja, ser acompanhado, ter um direcionamento, não importa a cidade onde você está, mesmo à distância, nós podemos te direcionar. Na descrição do vídeo tem ali alguns canais do Facebook, do Instagram, alguns telefones que você pode estar entrando em contato conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus. Bem-vindos ao Pasques Online! Vocês gostam de praia, gente? Olha só, é tão legal, né? Eu estou tão feliz que você está aqui conosco. Gente, com certeza vocês já sabem 2 Coríntios 5,17 de cor, né? E nem precisam mais olhar na tela, não é verdade? Vamos tentar falar sem olhar na tela? Portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Parabéns! E você? Você é nova criatura em Deus? Sim? E eu também, como eu entreguei a minha vida para Jesus. Então vamos declarar algumas verdades de quem nós somos em Cristo. Oi, gente! Falem comigo. Eu sou o amor de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou obediente a Deus, aos meus pais e aos meus líderes. Oi, galerinha, diga comigo. Eu sou o tesouro escolhido de Deus. Oi, gente, e digam agora bem forte. Eu sou enviado por Deus. Uhul, que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Hoje vamos aprender o que mais age no coração de Deus, o que Ele mais quer. Você tem alguma ideia do que Deus mais quer? Eu acho que você acertou. Ele quer que todas as pessoas do mundo sejam salvas e que todas as pessoas possam ir para o céu e possam passar a eternidade com Ele. Ele não quer que nenhuma pessoa se perca. Foi por isso que a última coisa que Jesus falou para os seus discípulos foi a estratégia de como salvar o máximo número de pessoas. Vocês querem saber o que Ele falou? Foi isso. Vão e façam discípulos e ensinem as pessoas a obedecerem tudo que eu te ensinei. Então vamos falar a nossa frase de hoje? Eu vou fazer discípulos e ensinar as pessoas sobre Jesus. Mais uma vez? Eu vou fazer discípulos e ensinar as pessoas sobre Jesus. Mas como eu vou fazer discípulos? Eu só sou uma criança. Mas você conhece Jesus? Sim, E Abraão, você já aprendeu algo sobre Jesus? sim, eu sei muitas coisas sobre Jesus. Então você pode ensinar para os seus amiguinhos o que você sabe de Jesus. Quanto mais você fala de Jesus, mais conhecimento Ele vai te dar. Igual aquele versículo que fala: o que foi fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Exatamente. E eu sei que você tem o seu TSD, seu tempo sozinho com Deus todos os dias. E Deus está sempre falando ao seu coração. Você tem muito o que dar. Ah, eu posso sim falar o que eu já aprendi. Legal, eu vou fazer isso sim.
E Jesus promete estar sempre com a gente. Nunca vamos fazer nada sozinhos ou de nós mesmos. Ele vai nos ajudar. Isso mesmo. Então vamos aprender o nosso versículo, onde Jesus nos dá essa estratégia de ir e fazer discípulos. Repitam comigo. Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não os deixarei. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até o fim dos tempos. Não os deixarei. Uau, que versículo legal!
vamos ver um exemplo maravilhoso na Bíblia de um homem que viajou e fez muitos discípulos e foi grandemente usado por Deus para falar de Jesus para muitas pessoas. Paulo sabia que Deus o enviou para falar de Jesus aos gentios. Então ele fez 3 viagens pela Síria, Turquia e Grécia. Muitas pessoas creram em Jesus e foram fundadas muitas igrejas. Anos depois, Paulo voltou a Jerusalém. Algumas pessoas não aceitaram seu ensino e o atacaram. Ele foi preso injustamente. Mas Paulo pediu para ser julgado em Roma, porque era um cidadão romano. Paulo foi enviado a Roma, num barco. Seria uma longa viagem. Por que não esperamos em Creta até a tempestade passar? Paulo sugeriu. Mas o capitão decidiu seguir viagem. Veio uma grande tempestade. Todos achavam que iam morrer. Mas um anjo disse a Paulo que todos se salvariam, chegariam em Roma e nenhum deles iria morrer. Mas quando avistaram terras, os marinheiros planejavam abandonar o navio e deixar os outros morrerem. Mas Paulo disse: vocês só sobreviverão se ficarem juntos a bordo. O barco bateu em uma ilha chamada Malta. Os soldados tiveram medo de serem punidos se os prisioneiros escapassem. Então decidiram matá-los. Mas o comandante gostava muito de Paulo e ordenou que seus homens os deixassem viver. Eles chegaram exaustos na praia. Assim como Paulo havia dito, todos sobreviveram. O governante de Malta os recebeu em sua casa. Seu pai estava doente. Quando Paulo orou por ele, Deus o curou. Após isso, foram para Roma, em outro navio. Paulo ficou preso numa casa e dali escreveu cartas para as igrejas que ele havia fundado. E hoje as suas cartas fazem parte da Bíblia. Uau, Paulo viajou muito e sofreu muito, mas ele nunca deixou de falar de Jesus. Sim, e o lindo é que ele deixou muitos discípulos nos lugares que ele foi. E esses discípulos ensinavam outros discípulos. E as boas notícias de Jesus foram espalhando e multidões vieram a conhecer ele. Eu quero que muitas pessoas venham conhecer a Jesus através da minha vida. Eu também! Vamos ver se o Lumi também pode levar as boas notícias de Jesus para as pessoas. Deixa eu ver. Arrumei meu pijama, minha escova e meu cobertor. Ai, ai. E se eu tiver fome? Ei, Lumi, o que está fazendo? Vou fazer uma longa viagem. É mesmo? Aonde você vai? Eu vou ir e falar para todos em todo lugar sobre Jesus. Mas primeiro, eu tenho que avisar minha mãe que estou indo. Tchau, Cinti. Lumi, você não precisa ir muito longe para falar sobre Jesus. Mas nós temos que falar ao mundo todo. E eu não quero perder tempo. Você pode começar a falar de Jesus aqui e agora. Mas, Cinti, você já ouviu falar de Jesus. A Claudete também. A Zinha e o Senhor Rocha. E que tal os seus amigos da escola? É mesmo, os meus amigos da escola. Essa é uma ótima ideia, Cinti. E a sua família? Tenho uns primos que não conhecem sobre Jesus. E eu não sei se meu tio Faísca conhece ele também. Ótimo! Fale para eles também. Mas, Cinti, eu tenho vergonha de falar para minha família. Amigos, precisamos ter vergonha de falar de Jesus com os outros? Está certo! Não precisa ter vergonha. Jesus é a boa notícia de Deus. Você está certa, Cinti. Vou orar agora mesmo, para Deus me ajudar a ir e falar de Jesus com todos que conheço, isso. Querido Deus, me ajude a falar de Jesus com todos, aonde eu for. Em nome de Jesus, amém. O Lumi é muito pequeno para viajar, mas ele pode falar para os seus amigos e família de Jesus. Sim, e como ele tinha vergonha, ele orou e Deus fez ele corajoso. E não tem por que ter vergonha, porque quando as pessoas conhecem Jesus, a vida delas é transformada para sempre. Isso
sou muito grata que um dia alguém falou de Jesus pra mim. Eu também. Vamos agora louvar a Deus porque Ele vai nos usar para trazer muitas pessoas para Ele. Eu vou erguer as minhas mãos, eu danço e canto para ti. Tu és tão grande, tu és tão forte, eu te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu te louvarei. Tu és tão amável, eu te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Eu vou erguer as minhas mãos, eu danço e canto para ti. Tu és tão grande, tu és tão forte, eu te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu te louvarei. Tu és tão amável, eu te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Não pelo que fazes, mas por quem tu és. Tu és Deus, te exaltamos, Pai. Não pelo que fazes, mas por quem tu és. Tu és Deus, te exaltamos, Pai. Tu és incomparável, eu te louvarei. Tu és tão amável, eu te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei. Que demais! Como é gostoso adorar a Deus, não é mesmo? Então agora vamos fazer a nossa confissão de fé juntos. Eu vou fazer discípulos e ensinar as pessoas sobre Jesus. Mais uma vez. Eu vou fazer discípulos e ensinar as pessoas sobre Jesus. Vamos orar agora e agradecer a Deus para que Ele possa nos usar grandemente para fazer discípulos e ajudar muitas pessoas a conhecerem Jesus. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado que o Senhor enviou Jesus para ser um missionário aqui na terra. Nos use também, Senhor, para que nós possamos falar de Jesus e fazer muitos discípulos, para que muitas pessoas possam conhecer o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes? O primeiro nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama e que o Senhor enviou seu único Filho Jesus para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo.
E eu decido, de hoje em diante, viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém! Eu quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus! Uhul! E você agora também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo que vive em você. Parabéns! É importante você falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você e sempre lerem a Bíblia com você, para que você possa crescer mais e mais no Senhor. Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Tá com a mãozinha levantada? Vamos lá. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e para sempre. Amém! Uhul! Ai, que peninha, gente. Já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder essas perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Amamos vocês. Tchauzinho!